Você sabe como declarar todos os seus investimentos na declaração de imposto de renda 2023? Eu vou fazer aqui um passo a passo bem detalhado no sistema da Receita. Fique comigo que é depois da vinheta. Então vamos lá. Antes de começar, a gente precisa entender quem de fato precisa declarar o imposto de renda. Eu estou deixando aqui na tela os principais casos, mas o que a gente tem que se atentar é, se você teve algum tipo de lucro, ganho de capital ou fez operações em bolsa de valores no ano de 2023, você precisa fazer sua declaração de imposto de renda. Antes da gente ir para o próximo passo, caso você tenha alguma dúvida específica, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo os links de apoio e também o tempo de início de cada assunto. Então vamos para o primeiro assunto. Qual é a documentação necessária para fazer sua declaração de imposto de renda? Lembrando que o nosso foco é voltado para os investimentos. Então você precisa pegar no seu banco ou corretora os seguintes documentos: informes de rendimento, relatório da posição de custódia 31/2/2023, relatório da posição de custódia de renda variável, o relatório de proventos pagos e as notas de corretagem. Como está aqui na imagem, existem alguns links de apoio para você consultar. Os CNPJ das ações, os CNPJ de fundos imobiliários, são esses que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Lembre-se de pegar, principalmente, se você tem renda variável, ações, fundos imobiliários, os relatórios auxiliares que mostram essas posições, porque no informe de rendimento principal eles não aparecem. Então, às vezes, pode te dar a sensação de, puxa, sumiu uma parte do meu patrimônio. Não, é porque, de fato, eles aparecem num segundo momento. O que é importante entender é que você precisa mostrar para a Receita, primeiro, o que você tem de fato de ativos custodiados, quais são os seus bens e direitos, qual que é a posição que dormiu na sua conta em 31/12/2022 para 2023. E o segundo ponto que você precisa mostrar para a Receita, quais são os seus rendimentos auferidos. Então, lucros de operações financeiras, dividendos de ação, juros sobre capital próprio e assim por diante. Caso você tenha comprado e vendido algum ativo no meio do período, mesmo que não tenha ficado com ele até o último dia do ano, você precisa mostrar isso na declaração caso tenha tido lucro ou prejuízo nessa operação. Vamos ao primeiro assunto, que é a parte de declaração de renda fixa. Em renda fixa nós temos duas classes. A primeira classe são os ativos sujeitos a tributação exclusivas na fonte. Ou seja, CDBs, títulos públicos e assim por diante. São aqueles que você aplica, houve lucro, o imposto de renda ele já é retido na fonte, segundo a tabela regressiva de imposto de renda. E nós temos a segunda classe de ativo, que são os isentos de tributação. LCIs, LCAs, debêntures incentivadas, CRIs, CRAs, entre outros ativos. A premissa principal é que você vai declarar em bens e direitos, ou seja, esses ativos eu tinha em custódia, eles são meus bens, com o CNPJ da fonte pagadora. No caso da renda fixa, a fonte pagadora é a instituição que você tem a custódia. Então, se você tem CDB de diversos bancos aqui na corretora, você vai colocar como fonte pagadora o CNPJ da corretora ou do banco, e não de cada banco diferente que tem em cada CDB. Vamos agora ao primeiro exemplo prático diretamente no sistema da Receita. É importante lembrar que eu já baixei o sistema da Receita no gov.br. Nesse caso, eu estou usando o sistema de 2022, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não foi divulgado para a gente o sistema para 2023 com referência a 2022. De praxe, as datas de declaração são de 1º de março a 28 de abril, ou o último dia útil de abril, que nesse ano vai ser dia 28 de abril. Vamos para a tela que eu vou te mostrar passo a passo como que você monta a sua declaração. Então, o primeiro passo aqui na tela é você criar uma nova declaração. Veja que eu estou no sistema baixado da Receita. Aqui você tem como iniciar a declaração a partir de uma pré-preenchida, caso você já declare, o gov.br já demonstra as informações. Você tem que se atentar porque as informações não necessariamente estarão corretas, você precisa conferir. Ou você pode importar o arquivo de declaração do ano anterior, aqui no seu caso vai ser de 2022, ou iniciar uma declaração em branco. Como a gente vai fazer um exemplo prático aqui, eu vou começar essa declaração em branco. Eu vou colocar aqui um CPF para exemplo e também um nome hipotético para a gente começar a fazer a declaração. Tá legal? Vou dar o OK aqui e a gente começa aí. Então, a renda fixa, a gente vai começar ela primeiro
em bens e direitos, tá legal? Então eu vou formular aqui bens e direitos e vou colocar que eu quero informar um novo ativo. Antes disso, vamos entender qual que é esse ativo que eu vou declarar. Aqui eu tenho exemplo de um ativo isento para declaração. Ela é uma LCA do banco Rabobank no valor de R$12 mil. Perceba que a fonte pagadora já no meu informe de rendimentos é o CNPJ do próprio banco, Banco BTG. Aqui eu tenho o informe do banco, que é a instituição que eu tenho esse ativo, apenas por informação que eu vou colocar lá na declaração. Então vamos lá, eu vou declarar primeiro aqui o que eu tenho em bens e direitos. Perceba que eu não tenho rendimentos líquidos. Por quê? Porque eu só declaro para a Receita rendimento quando eu tenho vencimento ou saque. Nesse caso o ativo não venceu e eu não saquei, então eu não oferi lucro no ativo. Indo lá para o sistema da Receita, eu vou informar um novo ativo e aí eu vou começar a colocar essas informações de grupo, código e assim por diante. Para facilitar, a gente já tem aqui no informe de rendimentos. Ó, eu vou declarar em grupo 4 e na seção 3. Então eu coloco aqui em grupo 4, aplicações, investimentos, no código 3, títulos isentos de tributação. Perceba que eu tenho que informar a fonte pagadora, que é o CNPJ do banco. Então a gente vai informar aqui agora no sistema. Eu vou digitar aqui embaixo para que ele fique compilado mais fácil e depois eu só transfiro o título para cima. Então eu estou copiando aqui, coloquei o informe. E aqui eu vou fazer a descrição do ativo. LCA, banco, Rabobank, valor de R$12 mil. E aí o ativo está informado. A minha posição desse ativo em 31/12 de 2020 era 0, no caso de vocês vai ser 21, e 2021 eram 12 mil. Então eu adquiri no ano corrente, não era ativo que eu estava carregando aqui. Feito essas informações, eu vou dar um OK aqui na operação e ele adicionou esse ativo. Perceba que se você tiver mais ativos isentos de tributação, você pode compilar todos esses ativos, fazer a soma deles e informar uma única vez em bloco, não necessariamente destrinchar cada tipo de ativo. Agora a gente vai para mais um exemplo de renda fixa. Nós temos os ativos sujeitos à tributação exclusiva na fonte. Então, são exemplos de CDB e até mesmo uma debênture. Nesse caso, a gente tem um CDB do próprio Banco Pactual, que a fonte pagadora é o próprio Banco Pactual, e nós temos em custódia uma debênture da Vale. Neste caso, também o CNPJ vai ser o mesmo informado do Banco BTG Pactual. Nós temos aqui os dois tipos de ativo, ambos são sujeitos à tributação. Nesse caso, a gente vai informar primeiro os bens e direitos, que são os valores que eu tinha na minha operação, o saldo de 2021, e aqui teve rendimento líquido, que eles vão na seção de rendimentos. Novamente, clico em novo ativo, você vai colocar grupo 4, seção 2. Aqui, por exemplo, eu vou colocar o CNPJ do banco, porque é o mesmo CNPJ que eu tenho da fonte custodiante. Nesse caso, você pode fazer a declaração separada de cada ativo ou em conjunto. Para título de consulta, eu vou desprezar aqui a debênture da Vale e vou declarar só o ativo do BTG. Então, o valor dele é de R$ 22.596,29. Em 2020, ele era 0. E aí, eu discrimino a informação. CDB, banco, BTG e assim por diante. Aqui você pode colocar data de vencimento e aí é meramente informativo para a Receita. Salvo a informação, ele atribuiu aqui meus bens e direitos. Veja aqui um exemplo, eu coloquei um valor a mais do que realmente era, ele salvou aqui como R$2 milhões ao invés de 225 mil. Muito simples de corrigir, você clica duas vezes aqui, corrige o valor, corrige o valor e salva a operação. Perfeito?
Vamos a mais um exemplo aí, né? Ativos sujeitos à tributação exclusiva na fonte. Aqui nós temos mais exemplos do mesmo tipo de ativo, você vai informar da mesma forma que eu fiz no início. Grupo 4, campo 2, informa o saldo em dezembro do ano corrente. Perceba aqui na letra de crédito social que era uma operação que eu já tinha no ano anterior. Então a única diferença na declaração é que você vai informar o saldo do ano anterior e o saldo desse ano como igual, copiando exatamente o seu informe de rendimentos. Feito a parte de renda fixa, tanto a renda fixa isenta quanto a renda fixa tributável, agora a gente vai entender como que a gente monta a declaração dos nossos fundos de investimento. Novamente, com exemplos práticos. Não necessariamente na hora que você vai declarar o valor do seu fundo de investimento na declaração de imposto, ele vai ser exatamente igual ao valor que está no seu informe de rendimentos ou na sua posição. Na verdade, no informe de rendimentos ele vai ser igual, não a posição que está na conta. Por quê? A apuração de um fundo de investimento ele pode se dar em caso de resgate ou em caso de come-cotas. Então, o imposto que correu até aquele momento do come-cotas ou resgate, ele já é calculado e tributado para trás e para frente, como não teve um fato gerador, nem come-cotas e nem um resgate, ele não pode atribuir imposto em cima daquilo. Isso pode gerar uma diferença do valor que você olha no seu extrato pro informe de rendimentos e a diferença se deve a isso, não precisa se preocupar, é uma questão de cálculo e fato gerador de imposto. Vamos aqui entender em exemplo prático. Então aqui eu tenho dois fundos de investimento, né? Fundo de investimento multimercado, o Claritas, que eu tinha a operação no ano de 2020, não tinha operação no ano de 2021. A gente vai declarar ela e depois a gente vai declarar o fundo 3R. Aqui é importante entender que você vai declarar com o CNPJ da fonte pagadora. Nesse caso, a fonte pagadora é o próprio fundo, não a instituição que ele está em custódia. Então você vai informar o CNPJ do fundo, tá legal? Vamos aqui ao sistema da Receita. Então, novamente em bens e direitos, eu vou colocar um novo ativo, tá? Eu vou colocar aqui grupo 7, fundos de investimento, e nesse caso é o grupo 1, tá? Fundos de investimento sujeito à tributação periódica ou come-cotas. Aqui no CNPJ eu vou informar o CNPJ do fundo, tá? Copiei o CNPJ e coloco aqui. E aqui eu posso fazer a descrição. Você vai informar aqui que o ativo tinha no ano anterior 40.172,30 e no ano de fechamento ele ficou com 0. Porque você vendeu esse ativo no meio do período, né? Você resgatou esse fundo. Então você pode inclusive colocar aqui na descrição se quiser, né? Resgate, valor total, data, xxx. Quanto mais informação você tiver aqui, melhor. Tá legal? Perfeito. Eu fiz essas operações aqui e coloquei o fundo que eu tinha ele em 2020 e não tinha ele em 2022. Perceba que ele vai somando na sua declaração de bens e direitos. Agora, antes da gente ir para o assunto da declaração do saldo em conta, como eu declaro o saldo que ficou parado na minha conta, perceba que eu declarei em bens e direitos o que eu tinha de ativos ou não tinha de ativos na virada do ano. E eu não declarei o que estava no informe de rendimentos como rendimentos que aconteceram, né? O que eu tive de lucro, o que já foi tributado. Então agora eu vou te mostrar duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é informando novamente o ativo e a segunda maneira já é mais prática dentro do sistema da própria Receita, que no mesmo momento da declaração você já pode informar isso aí, tá legal? Então vamos para a tela do sistema. Você pode vir aqui, né, em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, vou informar um novo e eu informaria o tipo de rendimento, né, rendimento de aplicações financeiras e colocaria todo o ativo. Da mesma forma, se eu tivesse um rendimento de LCI, LCA, debênture, CRI, CRA, que foram rendimentos isentos, eu usaria esse outro campo aqui, isentos e não tributáveis.
Como de qualquer forma você vai declarar isso em bens e direitos, tem um jeito mais fácil que é ir na aba de bens e direitos, verificar o que você já lançou. Na hora que você lançou, ele já te dá uma opção, que é o quê? Informar rendimento exclusivo, informar o rendimento do ativo. Perceba que ele já preencheu automaticamente todas as informações. Então aqui a gente vai informar só o valor propriamente. Vamos voltar lá e consultar então. O primeiro valor que eu tenho é do CDB que eu declarei, que é esse aqui que está na tela. Ele só pede para eu informar aqui os R$ 24,18, que foram os rendimentos líquidos, ele já me tributou na fonte. E eu vou colocar aqui BTG Pactual como instituição com preenchimento. Beleza, e eu dou um OK aqui. Caso você tenha dúvida de qual ativo você começou a abrir, você vem visualizar bem direito associado, ele já vai te mostrar. Dei o OK, ele já colocou o rendimento de aplicação financeira. Da mesma forma, poxa, eu lancei errado, você clica, exclui o ativo e fica tudo certo. A mesma coisa você pode fazer com os rendimentos dos outros ativos. Tem uma LCA aqui, por exemplo, eu coloco aqui informar rendimento, já tem a fonte pagadora e eu coloco o valor aqui. Vamos consultar o valor exato para colocar aqui no sistema da LCA. No caso da LCA, a gente não teve rendimentos, então você não precisa informar, tá legal? Perfeito, agora a gente vai entender como se declara de fato o seu saldo em conta e os outros tipos de ativos. Para a declaração de saldo em conta é muito simples. A gente também vai usar a aba Bens e Direitos, porque é o que você tem de bens ou direitos de recebíveis, e a gente vai informar o grupo com o código e a descrição. Tá? Então, o grupo é 6, código 1. Grupo 6, código 1. Perceba, pessoal, que é muito simples e o seu próprio informe de rendimento já te demonstra o caminho. Então, basicamente, é selecionar e imputando no sistema essa série de dados. Aqui a gente vai colocar novamente o CNPJ. Nesse caso que eu estou usando aqui é o do Banco BTG Pactual, que eu já usei nas demais vezes. Então, aqui saldo em conta, CNPJ do banco, saldo em conta corrente. E aí você pode colocar o banco aqui, tá? Achando o nome do banco. É sempre bom tentar com nomes diferentes, porque às vezes ele não puxa como BTG, tá Banco Pactual e assim por diante. Se atente ao número do banco, que é o 208 aqui nesse caso. Você informaria os dados da sua agência, né? Então, vou colocar a minha agência Milcontra, que é a conta de investimentos, uma conta hipotética aqui com um dígito também e o saldo dos meus investimentos. Então eu tinha R$ 1.187,06 em conta nesse ano aqui. E eu fiquei com 0 saldo em conta, 100% investido no ano de 2012. Se fosse o mesmo, eu clicaria aqui em repetir a operação e ficaria tudo bem. Mais um ativo informado no seu bens e direitos. Perfeito? Agora nós vamos falar da declaração de renda variável. Esse assunto surge em muitas dúvidas e muitos erros. Caso você tenha dúvida de como declarar sua compra e venda mensal, lucro e prejuízo, existem algumas formas. Uma forma mais manual e uma forma pelo GCAP, que é o sistema da Receita. Se você fez pelo GCAP é mais simples. É só importar esse link para dentro do sistema da Receita, o arquivo que fica salvo lá, ele já vai preencher automaticamente. Caso você não tenha feito, sem problemas, eu tenho uma explicação bem completa de como fazer a apuração mês a mês para que você pague suas DARFs em dia e depois consiga declarar automaticamente. Eu vou deixar aqui o card do vídeo para que você consulte com mais detalhes. Então agora eu vou explicar para você de um passo a passo mais detalhado sobre renda variável para que a gente entenda o conceitual e depois a gente vai para o sistema da Receita para fazer na prática essa declaração. Tá legal? Então, as principais premissas são: eu preciso declarar em bens e direitos a minha custódia no último dia do ano. Ou seja, eu vou declarar quais são as ações que estavam na minha conta na virada do ano. Você tem que se atentar que essa declaração não é pelo preço que as ações estavam valendo no mercado no último dia do ano. Você tem que declarar pelo preço que você pagou lá na compra da ação. Então, se eu comprei uma ação por R$10 e chegou no final do ano ela estava valendo 15, eu vou declarar em bens e direitos que eu comprei X ações a R$10 no valor total de X total.
se você declarar o valor a mercado, na verdade você está declarando um valor que ainda não é seu, porque não houve um fato gerador. Você ainda não vendeu essa ação para caracterizar se você teve ela um lucro e prejuízo. Esse é um segundo momento que a gente vai ver agora. A declaração de ganho de capital ou prejuízo. Ou seja, comprei uma ação por 10 em janeiro, vendi essa ação por 15 em fevereiro. Eu tive um ganho de capital de R$ 5,00 por ação. Você precisa pagar o imposto de renda sobre isso, pagar a DARF até o último dia útil do mês subsequente e informar exatamente no mês de janeiro ou fevereiro que você fez essa operação. E ainda existe um terceiro fator, que é a declaração dos dividendos que você recebe desses papéis, né? Então, dividendos de ações, dividendos de fundos imobiliários e, no caso das ações, os juros sobre capital próprio, que você também recebe desses papéis, eles são declarados de formas diferentes. Os dividendos e os dividendos de fundos imobiliários, eles são isentos. E os juros sobre capital próprio das ações são sujeitos à tributação exclusiva. Lembra lá da parte da renda fixa que nós declaramos em momentos diferentes? Aqui vai acontecer a mesma coisa. E agora eu vou te mostrar no exemplo prático. Então aqui eu tenho um relatório auxiliar de uma posição de renda variável. Então eu tenho a ação, por exemplo, Banco Bradesco, que é a segunda posição, eu tinha 1.200 ações a um preço médio de 0. Aqui nesse caso eu não tenho um preço médio informado, você tem que ter esse controle, caso não tenha, você busca nas suas notas de corretagem que você vai conseguir ter esse preço médio informado. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Banco Pactual, que é a quarta posição, eu tenho 1.000 posições delas a um preço de compra, preço médio de compra de R$ 24,56. O multiplicador disso que vai ser meu valor em custódia. Então a gente vai declarar as ações na seção 3, código 1. Então você tem participação societária e são ações de empresa e você vai declarar qual empresa você é acionista, porque quando você tem uma ação, você acaba sendo sócio dessa empresa, não é verdade? Vamos ver no sistema da Receita como fica. Então aqui eu já abri mais um campo em bens e direitos, coloquei aqui código 3, participação societária, e coloquei aqui código 1, ações, e a localização é Brasil. E agora eu vou colocar o CNPJ e a minha posição dessas ações. Vamos voltar lá e escolher um papel de exemplo, né? Pegando aqui, por exemplo, o BPAC, Banco Pactual, eu vou colocar essas informações lá. Então, mesma informação, 30. Então aqui eu coloquei o CNPJ do banco, por acaso é o mesmo CNPJ que eu estou colocando as informações de renda fixa, mas não confunda, aqui é o CNPJ da ação. Se fosse Banco Bradesco, eu colocaria aqui o CNPJ do Bradesco, seria diferente, e assim por diante. Se eu colocasse VEG, eu colocaria o CNPJ da VEG. Perceba que no seu relatório auxiliar de renda variável, além das ações, também vem fundos imobiliários, então você tem que saber distinguir cada tipo de ativo. Então eu coloquei aqui e vou colocar discriminações. Ações do banco, ações do banco BTG, 1.000 ações, vezes preço de compra 24,56 igual R$ 24.560, certo? E aí você tem que entender, ó, nesse caso eu não tinha posição no ano anterior, eu comprei dentro do ano de 2022. Então eu coloquei aqui a operação e vou colocar o valor total de compra. Mas Lucas, na virada do ano o meu papel tinha subido 10% e eu tinha R$2.000 a mais. Não importa, é preço de compra. Lucas, o meu papel tinha caído e ao invés de R$24.000 eu tinha R$20.000. Não importa, aqui é preço de compra porque você não realizou a venda desse ativo. Se tivesse realizado, você declararia de forma diferente. Tá? Aqui você consegue colocar também os rendimentos atribuídos, tanto isentos, no caso de dividendos, quanto rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, que são juros sobre capital próprio. Eu vou salvar esse exemplo para a gente ir para o próximo passo. Se for o caso, a gente vai voltar aqui e vai informar nesse ativo. Então aqui você vai pegar o relatório auxiliar da sua posição em custódia do final do ano de ações e fundos imobiliários e vai declarar da mesma forma que eu coloquei aqui. Código 3 para ações, participações societárias, CNPJ da empresa, e você vai declarar aí quantas ações você tem
e qual é o valor. Então agora eu vou te mostrar como você declara o juros sobre capital próprio e os dividendos usando o exemplo do Banco do Brasil. Nesse caso que a gente tem na tela, a gente recebe dividendos, juros sobre capital próprio e rendimentos do banco. Perceba que aqui o valor está todo junto. A gente precisa dividir os dividendos, que são isentos, que não tiveram incidência de IR na coluna IR, e os juros sobre capital próprio que tiveram. E aí você vai fazer a soma de cada um deles pela coluna do valor líquido. Então eu já somei aqui todos os dividendos no valor de R$ 185,19 e somei juros sobre capital próprio mais rendimentos no valor de R$ 135,15. E agora a gente vai ver aqui no sistema da Receita como que eu faço essa declaração. Aqui nos meus bens e direitos eu já adicionei as ações do Banco do Brasil, por exemplo, mais para a gente entender como informa. Você pode informar os rendimentos isentos aqui na lateral, rendimentos isentos não tributáveis, caso você não tenha esse papel, você comprou e vendeu dentro do ano corrente, e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva para JCP e rendimentos, tá? Nesse caso, como eu já tenho o papel, vou informar o rendimento isento de Banco do Brasil no valor anterior de R$ 185,19 que eu recebi no período, e vou abrir aqui novamente o Banco do Brasil para informar um rendimento exclusivo. Perceba que eu voltei aqui, rendimento exclusivo que é o sujeito à tributação, R$ 635,15. Lembrando que é sempre no valor líquido, porque você já pagou na fonte esse valor, tá? Esse imposto já foi debitado de você. E aqui eu coloquei a informação e ele já vai aparecer. Caso você venha aqui nessas informações, ele já tem aí os rendimentos lançados no mesmo campo que a gente iria. Feito isso, você vai informar de cada ação. Você também tem a informação de como declarar os seus dividendos de fundo imobiliário, que funcionaria da mesma forma, só que você vai declarar aí o CNPJ do fundo como a fonte pagadora do teu dividendo lá no campo de rendimentos isentos, porque tudo que você recebe já é isento de imposto de renda no caso de fundo imobiliário, tá legal? Agora a gente vai para uma segunda parte, que é o quê? Como que eu declaro meus ganhos de capitais do que eu fiz durante o ano de operação, de uma compra e venda e assim por diante? Onde que eu tenho que colocar essa declaração? Agora eu vou te mostrar como você faz as declarações de imposto de renda de ganho de capital, caso você não tenha apurado esse valor aí no ano, tá? Então, voltando aqui para o sistema da Receita, você vai vir aqui na barra lateral e um pouco para baixo e colocar aqui, ó, operações comuns ou day trade, né? Perceba que aqui na lateral você tem o mês a mês. Então, comprei e vendi ações em janeiro. Eu vou informar aqui. Então, no mercado à vista de ações, quais foram as operações comuns, quais foram as operações de day trade. Perceba que o valor que você vai informar aqui é o valor que você teve de lucro dessa operação, tá? Não importa se é uma ação ou são 10 ações. É toda a operação de compra e venda de ação que você fez em janeiro, elas vão somar e vão num único ponto aqui para serem declaradas, bem como mercado de opções e assim por diante. Se é uma operação de compra e venda em dias diferentes, ela é uma operação comum. Se ela é uma operação de compra e venda no mesmo dia, ela é uma operação de day trade. Vamos olhar aqui comigo agora na tela uma operação específica, fazer na prática. Então eu vou te mostrar um exemplo aqui de ações da Cyrela, que eu comprei 74.820 lá em junho de 22, e essa operação ela foi vendida em agosto de 22 a 80.852. Eu fui exercido aqui em opções de venda que eu tinha, mas esse assunto não vem ao caso. Importa aqui que eu fiz uma compra e eu fiz uma venda. Então eu comprei esses papéis a 74.820, o valor total, e eu vendi esses papéis a 80.852, valor total. Então meu lucro da operação é de 5.700. O imposto que eu deveria ter pago lá na época sobre 5.700 era de 15%, ou seja, R$ 855 pagos via DARF até o último dia de setembro, dado que minha operação de venda foi em agosto. Então agora a gente vai ver como informa isso no sistema da Receita e da mesma forma você vai fazer todas as suas operações de compra e de venda. Quero fazer um disclaimer aqui. Ações compradas e vendidas em dias diferentes, você vai pagar 15% de imposto.
ações compradas e vendidas no mesmo dia, day trade, você vai pagar 20% de imposto de ganho de capital. Da mesma forma, fundos imobiliários, que você vai pagar sempre 20% de imposto sobre o seu ganho de capital. Tá legal? Vamos verificar aqui agora no sistema da Receita como que eu imputo esses dados. Então, como eu falei, eu estou aqui no sistema da Receita e eu vou declarar que em agosto eu fiz uma operação. E essa operação foi uma operação no mercado à vista de ações, porque eu operei ações da Cyrela, e não foi uma operação de day trade, porque eu comprei em junho e vendi em agosto. O valor que eu vou colocar aqui nas minhas operações comuns é quanto que eu tive de lucro nessa operação. O meu lucro foi R$ 5.700, tá bem? Então eu vou colocar aqui no sistema R$ 5.700 de lucro nessas operações comuns. Perceba que tem as outras informações, caso eu tenha tido mais operações em opções, mercados futuros, mercados a termos e assim por diante. E eu tenho aqui, perceba que ela já me informou quanto de imposto eu deveria ter pago, porque foi uma operação comum, bateu exatamente com a conta que eu fiz lá. Se supostamente eu tivesse pago esse imposto na data certa, no mês de setembro, nesse valor, eu informo aqui que referente ao mês de agosto, eu paguei em setembro essa operação e fica tudo certo, a Receita vai reconhecer. Caso você tenha feito a operação e não tenha pago o imposto, você vai informar aqui o que você pagou a mais ou a menos ou não pagou, e no final da declaração a Receita vai falar que você está devendo esse valor de imposto, tá bem? Então a gente já fez a operação, ela está aqui lançada e você pode ir para os outros meses fazer o lançamento. Agosto ele já está lançado aqui a operação. Perfeito? Vamos agora para o próximo ponto. Algumas considerações importantes sobre esse ponto aqui são: primeiro, verifique sempre o consolidado de cada mês, no caso esse mês que a gente lançou aqui, se de fato correspondem às operações que você fez no mês a mês. E se o imposto aqui devido também corresponde. Quero lembrar que nesse ponto, se você fez vendas de ações isentas, você não precisa declarar. Tem aquele normativo que diz, se você vendeu ou negociou até R$20 mil de ações no mês, você está isento. Se isso acontecesse, por exemplo, no mês de janeiro, eu vou informar 0 aqui no valor de lucro de operação, porque você está dentro da regra da Receita das movimentações que são isentas aí de ações. Perfeito? Dessa mesma forma, você vai informar todos os seus ativos de renda variável, lucro e prejuízo. Aqui estarão os ativos negociados de compra e de venda diante do mês corrente nessas informações. Caso você tenha dúvida de como fazer isso exatamente, como eu falei antes, tem um vídeo aqui no card que tem detalhado essa operação de declaração mensal para você. Se você opera conosco aqui no BTG Pactual, nós já temos nativo no nosso sistema essa calculadora automática que demonstra esses cálculos com um resumo da informação. E ali você vai pegar o preço médio de compra, de venda, imposto pago, já tem o cálculo de imposto mensal, você pode só pegar esse resumo e importar aqui. Caso não tenha isso ou não seja a sua operação, você vai precisar consolidar esses dados para que a gente consiga imputar essa informação aqui. Agora a gente vai olhar aí um dos últimos assuntos, que é como eu declaro minhas previdências privadas na minha declaração de imposto de renda. Existem algumas diferenças entre tributação progressiva e regressiva e os VGBLs e os PGBLs. Então vamos para a tela para entender a regra primeiro, depois a gente vai para o sistema da Receita para ver como que informa essa operação. Então, primeiro passo, a gente tem um PGBL. O PGBL ele é uma complementação da sua aposentadoria. É com ele que você consegue ressarcir uma parte do seu imposto pago, né? Até 12% ao ano do que você tem de contribuição de imposto. Então a declaração dele é um pouco diferente. Você não tem obrigação de declarar o saldo do PGBL. Você precisa declarar as contribuições para que isso gere um abatimento lá no seu imposto de renda. Então, para fazer essa declaração dos pagamentos, você vai acessar a ficha de pagamentos efetuados, código 36, e vai discriminar. Caso você não tenha feito nenhum resgate, não é necessário preencher mais nada. Se não houve contribuições no período, também não é preciso informar na declaração. Então vamos supor que esse ano você aportou R$1.000 por mês, R$12.000 e não fez nenhum tipo de resgate. A gente vai declarar o aporte, não vamos declarar nenhum resgate. Caso você não tenha aportado nada, você não precisa declarar. Não tem problema nenhum, porque no caso do PGBL você não vai declarar. Caso você só tenha resgatado, você vai informar
esse resgate. Vamos ao primeiro ponto, que é informar a minha contribuição mensal. Então a gente vai aqui para o nosso sistema da Receita e a gente vai lá em pagamentos efetuados, né? Então quando você olha aqui na lateral, eu tenho pagamentos efetuados. Eu vou criar um novo pagamento nesse mesmo campo que você coloca suas informações de pagamento de plano de saúde, recibos médicos e assim por diante. Eu vou colocar o código 36 e eu vou discriminar o CNPJ da instituição responsável do meu plano de previdência, né? Então eu coloco o plano 36, a minha previdência complementar, e aqui eu vou informar o nome da minha instituição. Nesse caso aqui, eu vou colocar um CNPJ hipotético de operação e o nome da minha previdência eu vou colocar EQI Previdência. Como exemplo, eu vou discriminar plano, PGBL, contribuição mensal, 12 vezes de contribuição a R$1.000. Caso você tenha feito uma contribuição esporádica ou única, você informa o valor aí, né? Então eu coloco aqui o valor pago e a parcela não dedutível. Caso você tenha pago a mais ou alguma parcela que não tem como deduzir, que a sua empresa pague, que você não consiga, você vai fazer essa divisão. Nesse caso, os meus R$12.000 completos são dedutíveis e eu vou informar aqui na minha declaração. Perceba que ele faz um alerta aqui, caso você tenha um patrocinador, caso passe 12% e assim por diante. E eu coloco aqui o valor e está informado o meu pagamento. Quando você coloca lá no início da sua declaração quanto que você recebe, quanto que você pagou de imposto, quanto você pagou de INSS, né, o imposto de renda e assim por diante, lá no final, na hora de falar se você quer fazer a declaração simplificada ou completa, ele já faz a conta aqui para você. Nesse mesmo campo de pagamentos efetuados, como eu falei antes, você vai colocar tudo que você pode abater. Escola, dependentes, plano de saúde e assim por diante. E agora a gente vai para o próximo passo da previdência privada. Então, olhando aqui, como que a gente declara o resgate da previdência privada? Então vamos supor que eu tenho uma previdência em determinado momento, que é um PGBL, em determinado momento eu fiz um saque para complementar minha renda. Se a tabela for progressiva, que é de 15% mais um fator de ajuste, a gente vai declarar de um jeito. Se a tabela for regressiva, aquela que vai de 35% a 10%, a gente vai declarar de outro jeito. Perceba na tela que eu tenho a regra aqui. Se for tabela progressiva, eu vou lá em rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, onde a gente já declarou as outras aplicações financeiras, e eu vou colocar a opção 12. Se for regressiva, eu vou em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e vou selecionar a opção novo. Então vamos para o primeiro exemplo da tabela progressiva. Na tabela progressiva, eu vou em rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, vou adicionar um novo rendimento e vou no código 12, que é o código de outros, tá? Em tipo de rendimento. E eu vou informar todas as informações aqui. O CNPJ da fonte pagadora, o nome, e aí aqui eu vou descrever plano PGBL e o valor que você recebeu e vai salvar. Então eu vou colocar aqui valores hipotéticos, EQI Previdência como exemplo, plano PGBL resgate R$10.000, por exemplo, e você vai informar o valor dos R$10.000 e vai salvar, tá feito a operação, porque você teve esse rendimento e ele vai entrar como um rendimento na sua tributação somado ao seu imposto de renda, tá? Para compor o que você tem que pagar de imposto. Caso seja na tabela regressiva, é em outro campo, porque daí ele não está sujeito a essa segunda tributação. Então, tabela regressiva, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Então, vamos lá. Rendimentos tributáveis recebidos de PJ, de pessoa jurídica. Adiciono uma nova informação, vou colocar o CNPJ da fonte pagadora, EQI Previdência, por exemplo. E aí, aqui eu vou informar os rendimentos tributáveis, tá? Então, quanto que eu tive de rendimentos dessa operação e quais são os depósitos? Aqui vai entrar só os juros. Então, vamos supor que eu tenha R$1.000 de juros da operação, depósitos judiciais em depósito, não é o caso, e eu vou salvar a operação, tá feito aqui. Perfeito? Então, a operação está descrita. Agora a gente vai entender como faz a declaração de um VGBL, que aí é de outra forma.
O VGBL é considerado uma aplicação financeira, então por isso a gente tem que informar os resgates e o saldo do plano, né? Então primeiro eu vou declarar em bens e direitos, ou seja, quanto que eu possuo em saldo, no grupo 99, código 6. Então, código 6. Então vamos lá, bens e direitos, um novo bem e direito, o grupo é 99, o código é 6, veja que ele já puxou aqui VGBL, vou informar o CNPJ da instituição financeira e vou discriminar plano, VGBL, o valor de X reais na instituição financeira XYZ, a situação que eu tinha e quanto eu fechei, que por exemplo, 100 mil reais eu não tinha nada, eu aportei 100 mil reais no VGBL durante o ano corrente e eu vou salvar a operação, aqui ele vai somar na minha ficha. Perfeito? Se eu já tivesse saldo, eu colocaria saldo anterior. Um ponto importante do VGBL é que quando você for fazer a declaração do saldo do ano anterior desse ano, você vai colocar o saldo bruto total, sem incluir a rentabilidade. Então, quando ele aparece lá para você o saldo do informe de rendimento, vai acontecer a mesma situação do fundo. Puxa, eu tenho 15 mil reais lá aplicados e aqui veio o informe com 13 mil. Se 2 são juros, esses 2 não serão declarados, tá legal? Outro ponto importante é se tiver resgate no seu VGBL, você vai montar a declaração de uma forma diferenciada. Se a tributação for progressiva de um jeito, se for regressiva de outro jeito. No caso de progressiva, como a gente está vendo na tela, a gente vai na sujeitos à tributação exclusiva, no rendimento código 12 e aí vai informar essas operações. Então, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, novo, vou colocar o tipo de rendimento outros e vou fazer a declaração assim como eu fiz no PGBL. E se você tiver na tabela regressiva, da mesma forma que o PGBL, a gente vai lá em rendimentos tributáveis de pessoa jurídica e vai informar toda a operação igual a gente fez do PGBL. Então fica simples de entender. No informe, tanto VGBL ou PGBL, no que diz respeito a progressiva e regressiva, são da mesma forma. Nas fichas de bens e direitos são diferentes. O PGBL eu vou declarar meu aporte anual, se não houve aporte eu não declaro, e meu VGBL sim eu vou declarar o meu saldo porque ele tem natureza de aplicação financeira. Então, sendo assim, a gente terminou a forma de declarar suas aplicações de previdência privada. Depois de declarar todos os ativos, você pode fazer uma conferência da sua declaração. Primeiro, verificando as pendências e segundo, imprimindo e conferindo se todos os ativos foram declarados, sua renda, seus imóveis, seus carros e assim por diante. Então, primeiro ponto mais fácil é verificar as pendências. Ele vai mostrar tudo que está faltando aqui de informação, se você declarou ou não declarou. Clicando no campo, você vai conseguir lá informar. Nesse caso aqui, eu não tinha colocado nenhuma informação pessoal, então ele vai aparecer que está tudo pendente. Feito isso, você vem aqui em imprimir a sua declaração e ele vai pedir se você quer imprimir tudo e ele vai gerar um arquivo. Esse arquivo é um arquivo em PDF que você vai fazendo a conferência se todos os ativos, todas as instituições estão lá, se todos os rendimentos estão declarados, sua renda foi declarada, se você declarou seus dependentes, seus carros, seus imóveis e assim por diante. Se você enxergar que está tudo ok, você volta aqui no sistema da Receita e faz a entrega da declaração. Se você tem rendimentos tributáveis, você pode conferir também se é vantagem fazer uma declaração completa e simplificada. Aqui no sistema da Receita na lateral, ele já vai fazer uma simulação se é vantagem você declarar de uma forma ou de outra, o que você vai pagar menos imposto ou se você está na alíquota que se beneficia aí da forma simplificada. Caso você tenha alguma dúvida que eu não falei aqui nesse vídeo, que não encontrou, bem simples, você pode ir nesse ícone aqui do sistema e perguntar para o sistema da Receita como faz, que ele vai informar para você o manual completo de como faz aquele campo específico que você está com dúvida. É muito simples de entender e vai te ajudar bastante. Então, pessoal, a gente declarou as principais operações que vão no imposto de renda do investidor. Caso você tenha gostado desse vídeo, acredite que ele te ajudou a montar a sua declaração, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se você tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder. Um abraço e até o próximo vídeo.